Vou entrar na tua pergunta, eu queria aproveitar que eu vi aqui, eu liguei o celular, uma pessoa perguntou, Vilela, fala se estamos ao vivo ou se estamos ao vivo, ao são vivaço. 19 horas e 33 minutos e 11 segundos. Repita. 19 horas e 33 minutos. Isso é velho, hein? Lembra isso? Repita. Sim. Tanana, tanana. Como que é a musiquinha? Putz, aí eu não Lembra lembro. daquela musiquinha? A musiquinha Eu dessa daí. lembro. Cara, meu pai ouvia todo dia aí quando eu ia pra escola. Era o Repórter esse, não? Não, é bem depois. Ok, não me lembro. É, eu não lembro também. Bom, ô Vilela, uma coisa que muita gente não sabe, até quando se fala em guerra, muitas pessoas ouvem os analistas de geopolítica e não entendem o que está realmente por trás de tudo isso. Óbvio que a gente vai falar de geopolítica, vamos falar do cenário Vai econômico, falar do mundo material. mundo material, mas nós temos que fazer com que as pessoas entendam por que essas pessoas se matam tanto, o que está por detrás disso. Então eu queria começar dizendo que Vamos falar também da parte histórica, porque isso vem lá de trás. vamos falar né? da história, vamos falar da ideologia, vamos falar de espiritualidade, de profecia e também de economia, geopolítica e daí por diante. Eu queria, se você me permitisse, começar trazendo aqui algumas declarações de lideranças, né, do nível A do Irã, para que a gente possa entender o que eles pensam, o que esses camaradas têm em relação a Israel, aos Estados Unidos. Então, eu quero começar falando do... Só uma parte, o pessoal tá lembrando que é Rádio Jovem Pan, é vambora, tá na hora, vambora. Não era essa musiquinha? Essa daí Vambora, mesmo, hein? vambora, Eu tá lembrava na da hora. rádio, mas eu não lembrava do programa. Era isso. Desculpa, pastor. Então, eu queria começar falando do próprio Ayatollah Ali Khamenei, que foi morto agora há 2 dias atrás. Ele disse o seguinte, olha, é a missão da República Islâmica do Irã apagar Israel do mapa da região. Quer dizer, isso é um chefe de Estado, porque na verdade ele não é o presidente do país, mas é o líder maior, é uma república teocrática. Líder supremo. E ele fala isso abertamente. Falava. Falava. Agora realmente não fala mais. Um segundo líder também muito conhecido é o Hassan Nasrallah, que também foi morto por Israel, né? Que também todo mundo já viu, porque ele é conhecidíssimo, né? O que o Nasrallah falava? Ele dizia assim, se a gente juntar todos os judeus, se os judeus estiverem todos juntos, nós vamos resolver um problema, porque nós não vamos ter que caçá-los no resto do mundo. Aí ele diz, Israel é o nosso inimigo. Ela é uma entidade agressiva, ilegal e ilegítima, que não tem nenhum futuro na nossa região. E o seu destino é manifestado no nosso motto, no inglês motto significa a nossa visão, né? o slogan, que é morte a Israel. Ou seja, o que esses caras têm na cabeça? Como objetivo. Eles não querem acordo. Depois a gente vai explicar que isso está ligado à visão teológica deles do final do mundo. Se você pegar o Mohammed Hassan Khaniam, que é o representante do Khamenei, da principal fundação chamada Mustazafan, que é uma das mais poderosas economicamente do Oriente Médio, ele diz assim, nós temos feito mísseis que nos permitem, se necessário, tirar Israel completamente do seu país num grande holocausto. Nós estamos falando dos principais líderes do Irã. Depois o Mohammad Reza Naqvi, comandante de uma força paramilitar. Ele diz assim, nós recomendamos a eles, os sionistas, que façam as suas malas e voltem para os seus países. Porque se eles insistirem em ficar, vai chegar um tempo em que eles não vão ter mais nada para fazer de mala. Ou seja, nós vamos acabar com eles. De novo, o Khamenei. O regime sionista é um tumor cancerígeno que precisa ser removido. Hussein Salami, né? O cabeça da Guarda Revolucionária Iraniana. Você sabe que a Guarda Revolucionária é como se fosse um exército, mas é um exército que não tem a finalidade de proteger o Irã. Tem a finalidade de proteger o regime dos ayatollahs. Né? São 190 mil homens
altamente treinados, com economia própria, com empresas em todo o mundo. Ou seja, esses caras têm exército, têm armas, têm muito dinheiro. E esse cara, que era o chefe, porque acabou de ser morto também, diz assim: nós vamos caçar vocês, israelis, de casa em casa, e nós vamos nos take revenge, nós vamos nos vingar de cada gota de sangue dos mártires da Palestina. Este é o ponto inicial em que as nações islâmicas vão ter um despertamento para a sua derrota. Quer dizer, todos esses líderes, eles não estão falando de acordo de paz. Eles não querem acordo de paz, porque simplesmente eu sou um religioso. Eu quero uma convivência pacífica. Eu sou um religioso, mas eu acredito, ô Vilela, que não tenha nada que seja mais poderoso para levar o indivíduo ou fazer o bem ou fazer o mal do que uma convicção religiosa. Se você chega para o camarada e fala assim... Ideologia não é tão forte quanto? Não, porque ideologia chega um momento que você pode questionar. Mas Deus você não questiona. Por exemplo, até dentro da religião evangélica. Às vezes você chega para uma pessoa e fala, você está fazendo errado. Se ela virar para você... Denominação você muda. Isso. Mas se a pessoa virar para você e falar, Deus me mandou fazer, acabou a conversa. Como é que você vai dizer, não, Deus não mandou? Não, Deus mandou. Tá. Agora, dentro de uma religião, porque você sabe que o Islã ele tem várias facções, mas duas principais. Xiitas, os xiitas e os sunitas. Os xiitas são os mais radicais. Eles acreditam que eles são os descendentes diretos do próprio Maomé, né? E que, para que haja o final do mundo, eles precisam gerar o caos. Porque um dos principais aspectos da teologia islâmica xiita é que virá o último imã, que é o 12º imã, e que ele só vai aparecer no meio de um caos apocalíptico, no meio de uma jihad, que é a Guerra Santa. Então... o Hussein Sheikh Lesman, tá? Que ele é um advisor, que ele é um conselheiro, né, dos negócios estrangeiros, Foreign Affairs, ele diz, a nossa posição contra os usurpadores sionistas, o regime dos usurpadores sionistas, não mudou de forma alguma. Israel tem que ser aniquilado e este é o nosso principal slogan. Ou seja, por que eu estou trazendo aqui esses pronunciamentos, que eu fiz um levantamento na internet? Uma pesquisa. Pesquisa por quê? Porque as pessoas leigas que estão vendo, muita gente vem e fala, não, isso aí é os Estados Unidos que está querendo acabar com a China, mitigar o petróleo deles, isso é uma guerra de poder. Também. Mas, na verdade, a gente sabe que isto é uma guerra espiritual e uma guerra religiosa. Então, isso me leva à segunda reflexão. O que todo mundo precisa saber, Vilela, é que eles querem apressar o apocalipse. Conscientemente ou inconscientemente? Conscientemente. Qual é a vantagem? Então, é isso que eu quero te explicar, porque eu não estou dizendo que todos os muçulmanos são assim, tá? Eu tenho convicção de que tem grande parte do mundo muçulmano que não concorda com isso. Tanto é que hoje mesmo no Oriente Médio, né, os Emirados Árabes estão contra o Irã. Ou seja, eles não querem produzir o caos. Mas os xiitas, o xiismo, ele acredita, primeiro, eles são anti-ocidentais. Eles chamam os Estados Unidos de o grande Satã e Israel de o pequeno Satã. Eles acreditam... A própria Revolução Iraniana, que aconteceu em 79, quando eles depuseram Shah Reza Pahlavi, que era um rei, vamos dizer assim. O Irã não era um país democrático, mas era muito mais aberto para o Ocidente. E, à época, o Irã começou a ter problemas econômicos sérios, problema de inflação, a gasolina subiu muito. E os religiosos aproveitaram isso para dizer o seguinte, olha, nós estamos acabando economicamente porque o Shah Reza Pahlavi está fazendo acordo com o Ocidente e está maculando, né, a santidade do Irã. E aí o Khomeini veio, fez a revolução. Está muito secular. Está muito secular, nós temos que acabar com isso. Ele entrou, criou o regime, criou a guarda revolucionária. Eu imagino que não foi radical logo do começo, foi
Não, eles entraram e eles tinham o apoio total da população e foi radical. É mesmo? Logo no Logo de começo, cara. eles foram apavorando todo mundo que era contrário. Só que ao longo dos anos foi ficando pesado. Tanto é que hoje grande parte da população não aguenta mais falar de Ali Khamenei, não aguenta mais falar de guarda revolucionária, não aguenta mais falar de xiismo. Tanto é que você vê que no mundo inteiro existem iranianos celebrando juntamente com os judeus. Por quê? Porque morreu o Ayatollah Ali Khamenei. Então, assim, quando eu digo que eles querem apressar o apocalipse, eles acreditam piamente que o 12º imã ele só vai aparecer no meio dessa jihad islâmica. Ah, tá. Ele só vai aparecer no meio de um caos, de uma guerra. Então, quando eles provocam a guerra, eles estão querendo apressar a vinda desse 12º imã. Nós tivemos, né, o ano passado, em junho, a chamada Guerra dos 12 Dias. Só uma coisa, o pessoal tá reclamando muito que o volume tá baixo. Gente, tá baixo mesmo ou vocês estão enchendo o saco da gente? Eu acho que eles estão aqui... Você viu? Muita gente falou que o volume tá baixo. Tem uma pessoa que tá mandando várias mensagens, né? Uma única pessoa que ela tá mandando várias mensagens repetidas. Então pode ser pegadinha também. Pode ser uma pegadinha que eu tô acompanhando aqui. Aumenta o volume no celular ou no tablet. Exatamente. O cara falou, estou na minha televisão no volume máximo e mesmo assim está baixo. Então, às vezes, é problema na sua televisão também. Ó, um tá de boa, tá assim, então o volume tá alto. Então vamos seguir. Então, posto o fato de que existe um viés ideológico, mas sobretudo espiritual, deles acreditarem que para que haja o fim do mundo, eles precisam provocar a jihad islâmica e, sobretudo, enfrentar o Ocidente, que é representado por esses dois grandes satãs. O maior satã, a América, e o menor, Israel. Em junho do ano passado, nós tivemos aquela guerra de 12 dias. Por quê? Porque os americanos descobriram... Voltando um pouquinho antes, a gente sabe que o Obama, em 2015, fez um acordo terrível para os Estados Unidos e, sobretudo, para o mundo, quando ele permitiu, né, o Irã desenvolver urânio. Enriquecer porque para fins pacíficos. Mas abriu um precedente, né? Abriu um precedente. E uma coisa é importante saber. Tudo bem, para você produzir um artefato atômico, você precisa de 94%, 95%, mas com 80% você já faz bombas sujas. O que eles chamam de dirty bombs, né? Que é uma bomba que não vai gerar a reação em cadeia atômica, mas ela pode produzir... Tá longe o meu aqui? Não, eu pedi para ele aumentar o seu volume só. Mas pode produzir, obviamente, contaminação atômica e acabar, por exemplo, com uma terra, fazendo com que as pessoas morram, fiquem doentes por causa disso. Sabendo disso, agora eu queria dizer o seguinte, eu sou um homem de fé, eu fico imaginando, você já imaginou, Vilela, se o Biden ganhasse a eleição de 2018? Qual era o discurso dele? Não, ele deixou, laissez-faire, deixa. Ou seja, os caras estavam muito perto de produzir bomba atômica. Se ganha o Biden, eles iam chegar no artefato atômico. Mas as pessoas pensam o seguinte, mas Israel tem bomba, os Estados Unidos tem bomba, deixa os caras ter bomba. O que aconteceria no primeiro dia que os caras tivessem bomba? Não, a diferença é essa. Eles vão usar. Israel tem a bomba, mas não usa. Eles vão. A Rússia tem bomba, mas não usa. A China tem bomba, mas não usa. A Coreia do Norte tá louca pra usar. A Coreia do Norte só não usa porque eles são pequenininhos. Eles vão ser destruídos do mapa, exato. Agora, a Coreia do Norte, o que está por detrás, assim como a China, é ideologia. Sim. Você não mata por ideologia. Esses caras, eles querem crescer, eles querem sobreviver. Agora, o Irã não. É religião. O Irã é religião. Olha, o meu Corão diz que eu tenho que matar os infiéis. Então você não pode deixar esses camaradas terem bomba atômica. Porque senão eles vão causar um estrago definitivo, entendeu? Então, hoje, por que começou tudo de novo? Que muita gente fala, mas por que está acontecendo? Começou tudo de novo, porque agora Israel atacou no dia 28 de fevereiro e os americanos estão juntos, porque eles cometeram um erro de avaliação. Na guerra de 12 dias de junho do ano passado, o próprio Trump, depois dos 12 dias, ele falou, olha, se alguém vier e disser
que nós não acabamos com toda a capacidade de enriquecimento de urânio, das centrífugas do Irã, está mentindo. Mas eles descobriram que, embora eles tenham lançado aquelas bombas de 14 mil quilos de penetração profunda, chamadas MOB, né? Algumas delas não estouraram. Elas penetraram, mas não estouraram. E através da inteligência, da CIA, do Mossad, eles descobriram que eles não só continuaram tendo as centrífugas, como estavam enriquecendo e que já tem hoje. O próprio Irã falou. Eles têm mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%. Mas tem uma teoria de que pessoas estão fornecendo também urânio enriquecido para eles também. Tem essa. Sim, inclusive afirmam que o Brasil poderia ter feito isso e tal, mas aí já não tem certeza. Tá, ninguém sabe. Já pode ser uma teoria de conspiração ou não. Exato. Mas o que a gente sabe é que eles já têm mais de 400 quilos de urânio enriquecido a 60% e eles estariam há 2, 3 meses no máximo. Não, falaram que era questão de semanas, hein? Não, mas isso para produzir a bomba suja. Mas para produzir uma bomba atômica, uma ogiva atômica... Meses. Alguns 2, 3 meses. E eles mesmos disseram que eles teriam condições de produzir 11 ogivas. Pô, 11 ogivas dá para você destruir Israel. Tel Aviv basta uma, né? Não, o território de Israel, se você soltar duas, pequeno, você acabou com tudo. Então, assim... Por conta disso, Israel, sabendo, né, como resultado de inteligência, juntamente com a CIA, eles foram e produziram esse ataque. Hoje, a gente sabe que já foram produzidos mais de 2.000, mais 2.000 bombas foram derrubadas, né, no Irã. Ou seja, primeiro eles entraram com os drones, que são um equipamento mais barato, né, para desviar a atenção. Depois vieram os aviões, os caças, para destruir, né? Você ainda não se inscreveu? Deu like e comentou? Você tá brincando com o perigo.